Salve, salve, galera! Como passaram a semana? Espero que tenham tido um bom fim de semana. E hoje, dando continuidade nos nossos estudos, a gente vai falar sobre multilateralismo e o unilateralismo, que são políticas adotadas de acordo com o momento histórico em que o mundo estava passando, tá? Então, o unilateralismo e o multilateralismo eles são dois conceitos bastante utilizados na política internacional para designar as formas como são conduzidas as políticas internacionais dos países, principalmente os mais desenvolvidos, né? Os países que são potências. A gente fala em multilateralismo no período, por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e quando nós chegamos na Guerra Fria, a gente tem a bilateralidade, né, relação mais marcante aí de Estados Unidos e Rússia, e aí após a Guerra Fria, a gente vai ter então a instauração do unilateralismo, que vai ser que a gente vai falar agora um pouquinho. O unilateralismo é um conceito em que o país toma decisões em seu benefício, sem levar em consideração o contexto geopolítico que envolve outras nações. Um país que desenvolve essa política há muito tempo são os Estados Unidos, que procuram defender seus interesses acima dos de qualquer outra nação, também conhecida como política isolacionista. Essa postura do país não é recente, já que em 1797, o então presidente estadunidense George Washington, em seu discurso de despedida, disse que o país deveria manter-se livre de alianças permanentes com qualquer porção do mundo exterior. É um pensamento recorrente dos Estados Unidos, né? Eles têm essa mania de achar que se bastam e que enquanto as relações com outros países existem, enquanto forem interessantes para eles, né? A partir do momento que não é mais interessante para os Estados Unidos, esse país ele é praticamente descartado. Então, por um lado, né, quando a gente vê assim um esforço gigantesco por parte do Brasil de estar ali pageando os Estados Unidos, né, de estar tentando essa relação, e os caras literalmente estão nem aí para nós, né? A gente, quem acompanhou um pouco mais as relações políticas entre Estados Unidos e Brasil nesse ano, principalmente nos últimos meses, observou, por exemplo, que o Donald Trump, ele reduziu a quantidade de aço que os Estados Unidos podem importar do Brasil com as taxas, com os impostos mais baixos, né? A partir de uma determinada quantidade, existe o imposto que é para o imposto que é adotado como protecionismo de mercado, tá? Isso para incentivar a indústria interna. Então, a política do Big Stick ou Grande Porrete no início do século XX tinha como fundamento os interesses geopolíticos estadunidenses na América Latina, já que propunha o afastamento da influência de nações europeias em suas ex-colônias, principalmente a Inglaterra, e assim uma hegemonia política e econômica no continente. No governo de George Bush, entre 2001 e 2009, o unilateralismo dos Estados Unidos ficou evidente quando o presidente declarou que a política de defesa externa dos Estados Unidos se basearia no princípio das guerras preventivas, ou seja, atacar primeiro potenciais inimigos do país, principalmente após os atentados terroristas de 11 de setembro, e contou com o apoio da população aterrorizada com a possibilidade de novos atentados no país. A demonstração de força vinha em forma de ameaças aos países árabes, com a possibilidade, segundo ele, de usar armas de grande poder destrutivo, passando por cima de resoluções da ONU e do Conselho de Segurança. Atualmente, a política empreendida por Donald Trump também é considerada unilateralista,
porque em vários discursos o presidente toma posições que preocupam líderes do mundo e políticos e cidadãos americanos, como retomada da construção do muro na fronteira com o México, além do pagamento dos custos pelo governo mexicano. Imagina, né? É feito um muro e ainda querem cobrar dos mexicanos. É impressionante a audácia. Declaração de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Grande aliado estadunidense na região, o que desagradou a comunidade palestina e enfraqueceu a possibilidade de acordos de paz na região. Então, essa questão aqui, quem lembra, né, foi muito polemizada quando houve essa declaração do reconhecimento de Jerusalém, porque ela é considerada uma cidade internacional, tendo em vista que ela é palco das principais histórias relacionadas às três das principais religiões árabes, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, a partir do momento que se declara capital de Israel, isso poderia ter tido vários desdobramentos problemáticos. Saída do país da Unesco por considerar elevadas as contribuições do governo americano para o organismo da ONU, provocações ao líder norte-americano Kim Jong-un, inclusive com ameaças de invasão caso o país asiático não abortasse os testes com mísseis de médio e longo alcances. As políticas de restrição à entrada de refugiados nos Estados Unidos, o que fere acordos assinados anteriormente com a ONU. Saída do país do Acordo de Paris sobre questões climáticas de relevância mundial. Ou seja, né, se isolou e falou, a gente vai tocar nossa vidinha aqui e vocês que se virem aí, né? Eu quero saber do meu, quero que o meu país esteja bem. E não, acabou que não deu muito certo, né? Acabou que aí nas últimas semanas quem estava acompanhando as eleições estadunidenses acompanhou com tensão, né, a apuração dos votos, muito lenta, e Joe Biden vencendo aí as eleições estadunidenses esse ano. Outro país que também adotou uma política unilateralista foi a Rússia em relação à guerra civil na Síria, apoiando militarmente o presidente Bashar al-Assad, mesmo após denúncias de assassinatos de milhares de pessoas e se contrapondo às decisões do Conselho de Segurança da ONU. Então, né, não é só os Estados Unidos que adotam as políticas unilaterais, a Rússia também, e o Brasil, mais recentemente, né, o atual governo também ensaia um unilateralismo, né? Vai lá na ONU, faz uns discursos, mete os pés pelas mãos, né? Não adota diplomacia nenhuma, vai lá e estapeia a cara da primeira-ministra da Alemanha, xinga a Noruega, treta aqui com todo mundo do Mercosul, né? Então acha que tá podendo, e não é bem por aí. O multilateralismo propõe acordos entre países a respeito de temas relevantes para as comunidades internacionais, prevendo ações conjuntas para a resolução de problemas. Um exemplo de organização que trabalha no sentido do multilateralismo é a ONU, que foi criada para substituir a Liga das Nações, logo após a Segunda Guerra Mundial. Seus principais objetivos são a manutenção da paz mundial e a promoção do desenvolvimento social e econômico das nações através de projetos mantidos por suas agências ou organismos. A instituição funciona como uma espécie de clube em que todos os países membros colaboram financeiramente para a manutenção dos projetos. As ações são decididas coletivamente e devem ter como objetivo o bem-estar social. Algumas atividades dessa organização são muito reconhecidas, como as relativas à Unesco, responsável pela criação de projetos que estimulem a educação e o desenvolvimento social, a FAO, no combate à fome, a OMS, na erradicação de doenças,
A Acnur, que dá apoio aos refugiados, Conselho de Segurança, com sede em Nova York, que tenta arbitrar os conflitos entre nações e, no caso de guerra, deve proteger os civis. Outra organização muito importante é a Organização Mundial do Comércio, que além de estimular o comércio internacional, cria regras para o comércio exterior, devendo analisar e julgar casos em que uma das partes está sendo muito prejudicada pela concorrência desleal. O multilateralismo regional é uma proposta que se baseia na ideia de que países de determinada região podem juntos solucionar problemas específicos e comuns a eles. Nesse sentido, a integração regional pode tornar forte um grupo de países que terão maior respeito dentro da comunidade internacional, que funciona, né, como os blocos econômicos, que daí adotam essas políticas multilaterais de modo a tornar as relações benéficas, né, entre todos eles. O multilateralismo ambiental propõe ações conjuntas que possam representar a redução de problemas ambientais por meio da criação de leis ambientais comuns, tratados de cooperação e conferências mundiais sobre o meio ambiente. Alguns acordos, como o combate ao terrorismo assinado por vários países, ajudam na antecipação de ações que podem provocar a morte de muitas pessoas. Graças a essas iniciativas, em 2016 foram presos no Brasil suspeitos que poderiam estar tramando um atentado durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em uma ação da Interpol que conta com a colaboração de serviços de inteligência em vários países do mundo. Não sei se vocês lembram desse episódio em 2016, dessa prisão de alguns suspeitos, né, de um possível atentado. Aqui tem uma leitura complementar que está falando sobre a China. E a China, ela tem sido extremamente estratégica no mercado internacional e na dominação de novos territórios. Eu tenho um videozinho que mostra o processo de dominação comercial, né, o processo evolutivo das relações comerciais da China com os outros países. É bem interessante, depois eu passo para vocês darem uma olhadinha para entender esse processo. Então, a China critica o unilateralismo e protecionismo dos Estados Unidos no comércio. O Conselho Estatal, o Gabinete da China, acusou o governo dos Estados Unidos por sua postura no comércio e por abandonar importantes canais de comunicação no dia em que uma nova rodada de tarifas entre os países entra em vigor. Em texto publicado na agência estatal Xinhua, nesta segunda-feira, 24, o escritório de informação do gabinete afirma que o governo do presidente americano Donald Trump foi responsável por um recuo de 40 anos de esforços para resolver diferenças de modo racional e para fomentar a estabilidade econômica global. A comunicação do gabinete não fez novas ameaças no comércio, mas citou preocupações com a postura do governo americano e disse que sempre responde às preocupações americanas com a maior paciência e boa-fé. O texto descreve a política americana, em primeiro lugar, de Trump, como um abandono das normas de respeito mútuo e consultas. Em vez disso, ele prega descaradamente o unilateralismo, protecionismo e hegemonia econômica, fazendo acusações falsas contra muitos países e regiões, particularmente a China, intimidando outros com medidas econômicas, como a imposição de tarifas, e tentando impor seus próprios interesses sobre a China por meio da pressão extrema. As novas tarifas dos Estados Unidos entram em vigor nesta segunda-feira contra 200 bilhões em produtos chineses. No mesmo dia, começa a vigorar a retaliação chinesa contra 60 bilhões em produtos dos Estados Unidos. Trump já ameaçou impor tarifas sobre mais 257 bilhões em produtos chineses e Pequim decidiu não participar do diálogo sobre comércio proposto pelos Estados Unidos, segundo reportado anteriormente pelo Wall Street Journal. O governo da China ainda afirmou que protege a propriedade intelectual após acusações dos Estados Unidos sobre violações
de Pequim nessa área. Então, é uma guerra silenciosa comercial, uma guerra comercial e silenciosa que nós temos aí entre as duas maiores economias mundiais, Estados Unidos, né, tentando fomentar a indústria interna. No entanto, torna-se cada vez mais difícil competir com os valores chineses, né? Com os valores e com a qualidade também dos produtos. Isso que é impressionante. Aí aqui a gente tem o roteiro de aula, vocês podem dar uma olhadinha, ir pausando, dar uma olhadinha aqui, tá completando de vocês. Os exercícios. Acho que eu vou mandar uma lista extra além desses, né? Alguns alunos comentaram que preferem as listas aos exercícios da apostila, que eles não são muito atrativos. Pode até ser o mesmo exercício, só de não estar na apostila. Aí aqui a gente tem falando sobre a construção da nova ordem mundial. Então, esses momentos históricos e essas políticas, elas são decorrentes das ordens mundiais adotadas no período, né, de como o mundo está organizado no momento. Então, entre 45 e 91, o mundo vivia a velha ordem mundial, um período em que EUA e o RSS disputavam áreas de influência, alinhando os países como capitalistas e socialistas, chamado bipolaridade, né, que tem as seguintes características: grande poder militar com produção em massa de armas convencionais, tanques de guerra e armas nucleares. O poder destrutivo dessas armas poderia ter um grave impacto para a sociedade mundial. A corrida aeroespacial, com lançamento de foguetes, construção de uma estação espacial russa, satélites de comunicação e de espionagem. Conflitos com a influência das duas potências, construção do Muro de Berlim na Alemanha. Então, esse período entrou em declínio com a queda do Muro de Berlim em 89, que culminou com a desintegração da URSS em 91, né? Desde que os Estados Unidos eles espetaram a bandeira na Lua, então que a Rússia ela foi decaindo, né, nesse processo até que culminou com seu declínio e a total desintegração em 91. Naquele momento, as relações geopolíticas entre os países ganharam novos contornos, em que o poder passou de militar para econômico e uma nova configuração, formação de blocos econômicos e aumento dos fluxos de capitais e tecnologia. Então, teve, né, o seu benefício esse momento da Guerra Fria. Se a gente nunca tivesse passado por esse momento de Guerra Fria, talvez hoje nós não estivéssemos tão avançados tecnologicamente quanto estamos. A nova ordem militar. Então, com o fim da URSS, os EUA surgiram como grande potência militar pós-Guerra Fria, com um grande exército, arsenal mais moderno e tecnológico, além de um orçamento militar anual muito elevado, justificado pelo governo como uma necessidade para garantir a segurança do país, que sofre ameaças externas. A supremacia estadunidense na área militar ficou conhecida como ordem monopolar, um único polo de poder, né? Já que nenhum dos países tem condições de enfrentar todo esse poderio, nem mesmo a Rússia, que herdou grande parte das armas de que a URSS dispunha, ou a China, que atualmente também passou a investir muito nesse setor. Os Estados Unidos continuaram tendo uma posição de líder dentro da OTAN e grande influência das nações militares do bloco. A invasão do Afeganistão, logo após os ataques de 11 de setembro de 2001, levou à destruição de um país que foi destroçado pelos conflitos durante a Guerra Fria, aumentando os problemas relacionados à fome e à miséria. O grupo Talibã, antigo aliado dos Estados Unidos durante o período bipolar, de quem recebeu armas para conter o avanço do socialismo no país, assumiu o poder e implantou o fundamentalismo islâmico, com grande repressão à população. A invasão foi justificada pela denúncia de que o Afeganistão escondia nas cavernas da região montanhosa do país o líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden,
e contou com o apoio do Reino Unido, do Canadá e da Austrália. Na época, grandes áreas de plantação de alimentos foram atingidas pelos bombardeios, o que piorou a situação da população civil, né? Então, nesse processo, os Estados Unidos não cuidou com a população civil, né? Então, gerou um grande impacto, gerou fome, gerou morte, miséria no país, essa caçada ao Osama Bin Laden. Em 2003 também ocorre a invasão do Iraque, né? Mostrando esse poderio norte-americano, que lá permaneceu até 2011. Desde então, o combate ao terrorismo vem justificando as ações militares norte-americanas, como ao esconderijo real de Bin Laden, no Paquistão, em abril de 2011, que contou com a tecnologia de satélites, armamento pesado e soldados altamente treinados para que a Operação Lança de Netuno fosse concluída com sucesso com a morte do terrorista. O governo paquistanês sabia das investigações em seu território, mas não foi informado da operação. Então foi uma invasão mesmo, né? Ignorando completamente aí as regras de boa vizinhança, né? De pelo menos avisar o país do que estava acontecendo lá dentro. A guerra no Iraque, ela é motivada pelas disputas de petróleo com o Kuwait. E aí esse processo de invasão do Iraque, né? Sob a justificativa de que os Estados Unidos levaria a democracia ao país, né? Acabaria com o regime militar, com os regimes ditatoriais e levaria a democracia ao país. E após os vazamentos, né? Acho que o que ficou mais marcado para a população foi o ataque, um ataque feito por um soldado estadunidense, que ele está pilotando um Apache, usando uma metralhadora e metralhando civis, né, que estavam simplesmente andando nas ruas. E aí isso, quando vazou essas imagens, né, a própria população estadunidense deixou de apoiar essas invasões estadunidenses, essas intervenções, né. O mundo multipolar. Então, como o poder passou a ser econômico após a Guerra Fria, emergiram outras nações que despontavam como grandes centros econômicos no início dos anos 90. Além dos Estados Unidos, o Japão na Ásia, os da União Europeia, com destaque para a Alemanha, e ultimamente a China, que se tornou a economia de mercado que mais cresce anualmente. Esses países passaram a disputar áreas de investimentos e de comércio em todo o mundo e tornaram-se grandes concorrentes dos Estados Unidos na área econômica. Os avanços nos sistemas de comunicação facilitaram a circulação das informações e de capitais, enquanto os sistemas de transporte ampliaram as áreas de comércio em todo o mundo. Então, né, todo esse processo aí de globalização, ele facilitou essas trocas comerciais. Nesse momento, surgem os chamados países emergentes, que se tornaram atrativos para o capital estrangeiro, graças à adoção da política neoliberal que propõe um Estado mínimo, ou seja, a privatização de empresas e bancos públicos, além de outros benefícios que são oferecidos pelos governos locais, para que os investimentos tornem a economia desses países mais dinâmica, como no caso dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos tigres asiáticos também, que adotam essas estratégias. Outra mudança significativa foi da área de conflito, que durante o mundo bipolar era do Ocidente capitalista contra o Oriente socialista, e uma classificação dos países segundo seu alinhamento. Então, nesse momento, né, da bipolaridade, nós dividíamos o mundo da seguinte forma: os países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, os países de segundo mundo, que eram os países socialistas, e como eu já mencionei em muitas ocasiões, no socialismo a gente não prevê esse mesmo desenvolvimento voltado para as infraestruturas como no capitalismo. O desenvolvimento no socialismo ele se dá na área social, né? Por isso também do regime socialista, enfim.
E no terceiro mundo são os países subdesenvolvidos, né? Brasil, enfim, os países africanos, são os países capitalistas subdesenvolvidos. A multipolarização trouxe a reconfiguração desse conflito, com a extinção do Segundo Mundo e a criação da divisão Norte-Sul, em que uma linha socioeconômica sinuosa divide o planeta entre os países do Norte, que são os desenvolvidos, mais a Austrália, e os países do Sul, que são os subdesenvolvidos. Então, aqui para vocês entenderem essa divisão, né? Então, aqui, como eu falei, Austrália e... esqueci que país é esse aqui. São considerados países desenvolvidos. O Norte abriga os países que têm grande desenvolvimento econômico e tecnológico, além de IDH elevado, apesar de países que não estão no mesmo patamar dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha ou Japão também serem considerados países do Norte, como os que formavam a cortina de ferro no leste da Europa. No Sul estão agrupados os países que apresentam dependência econômica de investimentos estrangeiros. Muitos produzem matérias-primas e têm IDH médio ou baixo. Porém, o grupo é muito heterogêneo, visto que as condições de desenvolvimento de muitos países africanos são muito menores do que as de países como México, Brasil, Coreia do Sul e etc. Com a velocidade em que as notícias circulam por vários meios de comunicação, tornou-se necessária a ampliação de debate sobre o meio ambiente e as condições socioeconômicas nos países subdesenvolvidos em que há pobreza extrema. A Eco 92, que foi uma grande conferência internacional sobre meio ambiente que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira da nova ordem mundial e ganhou notoriedade porque nela foram lançadas ideias para o combate à poluição em uma carta de intenções que ficou reconhecida como Agenda 21, a qual mobilizou vários setores da sociedade civil mundial para temas como sustentabilidade e aquecimento global, já que o processo de degradação ambiental se tornou cada vez mais acelerado. Em 2002 foi realizada a Rio+10 em Joanesburgo, na África do Sul, e em 2002 a Rio+20 na cidade do Rio de Janeiro. Em todas as conferências ficou clara a necessidade de preservar o meio ambiente e foram apresentados projetos que podem ser implantados e ter bons resultados. Porém, existe uma grande resistência de países desenvolvidos em relação aos protocolos assinados, pois eles não têm efeito de lei. Entre os países que mais discordam dos debates que questionam o desenvolvimento econômico a qualquer custo estão a China e os Estados Unidos. Hoje, os grandes desafios, além da questão do desenvolvimento sustentável, são as imigrações, né, motivados por vários fatores. Então, combate às doenças que deveriam estar erradicadas, como a poliomielite, o sarampo, a crise econômica mundial, que cria um exército de desempregados em todo o mundo, o controle das ações de grupos terroristas, o desenvolvimento de novas tecnologias na agropecuária e na medicina. Esses temas foram discutidos durante o Fórum Econômico Mundial, sem que medidas efetivas fossem tomadas pelos países mais ricos do mundo. Que existe essa cobrança e esse reconhecimento histórico do processo de acúmulo de riqueza dos países mais ricos. Por isso que hoje já existe esse processo de cobrança dos países menos desenvolvidos aos países mais desenvolvidos, para que esses países desenvolvidos ajudem os países menos desenvolvidos a se desenvolverem. No entanto, a gente sabe que não é do interesse dos países desenvolvidos que os países que estão em desenvolvimento, cheguem ao mesmo patamar. Por toda uma questão de relações de exploração mesmo, A globalização, apesar de não ser um fenômeno recente, ganhou grande destaque pelos avanços que ocorreram em vários setores da nova ordem mundial.
Então, informação, que é o meio técnico científico informacional, né, que eu comentei outro dia. A informação, com a sofisticação dos sistemas, como as transmissões via satélite, internet, celulares com múltiplas funções, o uso da fibra ótica, a comunicação tornou-se rápida e acessível de qualquer lugar, pois não é necessário estar plugado. As transações financeiras tornaram-se quase instantâneas em caixas eletrônicos, home banking e aplicativos de celulares. Setor cultural. O uso da internet possibilitou ampliar o acesso a informações de várias regiões do mundo. Por exemplo, né, hoje vocês ouvem o K-pop. Conhecer locais sem sair de casa, visitar virtualmente grandes museus do mundo, o que de certa forma poderia auxiliar na diminuição do preconceito cultural. Só que isso não acontece na prática. No entanto, para muitos críticos também pode representar um choque de culturas, com a divulgação de conteúdos que podem, na verdade, aumentar o ódio. Um dos exemplos nesse sentido foram as divulgações do jornal francês satírico Charlie Hebdo de charges de Maomé que foram interpretadas como uma agressão aos islâmicos e tidas como motivação para a invasão da redação e assassinatos de jornalistas por extremistas. A questão geográfica, né, representa a internacionalização dos lugares que são mapeados facilmente pelos satélites, mesmo pela instalação de multinacionais ou por seu grau de influência comercial e cultural sobre outras regiões fora de seu país. Econômica, que indica ampliação do poder de grandes empresas e bancos que controlam a economia mundial. E política, né? Com a globalização, o Estado perdeu força política diante das grandes corporações. Então, hoje é normal, né? Vocês devem ter ouvido falar várias vezes que a gente perdeu essa característica dos governos governarem para a população, né? Eles governam de acordo com o mercado, governam para as grandes corporações e os bancos, que impõem suas vontades e necessidades a serem atendidas, sob o risco de deixarem de investir capitais em certos países. Muitas medidas e leis criadas pelos estados são para satisfazer as grandes empresas em detrimento das necessidades da população em geral. É basicamente isso que eu acabei de falar, né? Deixo aqui para vocês a leitura complementar, para não ficar muito extenso também, muito cansativo. E daqui a pouquinho a gente se encontra no fórum. Vou deixar aqui para vocês também o roteiro de aula, porque assim vocês podem fazer as anotações. Beleza, galera? Até mais!